pessoal, eu me chamo Ana e está começando o último episódio da temporada de entrevistas aqui do canal Ciência Campos Gerais. Para essa data tão importante, eu convidei a professora Elisa para falar de um tema aí especial. Hoje nós vamos conversar sobre a Casa do Divino e as manifestações relativas aí. Nossa, que difícil isso! As manifestações religiosas, essa é a palavra. E as manifestações religiosas aí concernentes à casa. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Você já tinha me convidado em outro momento, mas não tinha dado certo. E fico muito feliz que seja encerramento das atividades, ou seja, bem clima de Natal, bem vermelho de Natal. Pois é, eu acabei de descobrir que vermelho é a cor... É a cor do divino. Então estamos uniformizadas hoje. Eu sou Elizabeth Johansen, sou professora do Departamento de História aqui da UEPG. Agora, no começo desse ano, em abril, eu defendi minha tese de doutorado sobre a Casa do Divino. Sou historiadora de formação, no entanto eu não fiz o meu doutorado em História, fiz o meu doutorado em Geografia aqui na UEPG, porque eu trabalhei a Casa do Divino por uma perspectiva um pouco diferente. Eu trabalhei a Casa do Divino como um lugar de devoção, como um patrimônio cultural. A Casa do Divino é um local existente em Ponta Grossa desde 1882, então ela já tem 137 anos. Por que ela surgiu nesse momento, nesse ano, no finalzinho de outubro? Lá em 1882, Ponta Grossa não era cidade, não era município, ela estava em um processo de transição, vamos dizer assim, para ter o seu primeiro prefeito. Ela ainda não tinha prefeito, ela só tinha Câmara de Vereadores, pertencia ainda, de certa maneira, a Castro. E nesse contexto, Ponta Grossa tinha 4 mil habitantes. A maioria morava no campo e a minoria morava no que hoje a gente pode pensar assim, aquele quadrilátero mais antigo de Ponta Grossa. Então, próximo à catedral, ali onde está a Casa da Memória com a locomotiva, o parque ambiental, ainda não era ocupado, ali já era fazenda, né? Então não existia Balduino Taques, não existia Vicente Machado, era um círculo muito restrito, né? E nesse contexto, a proprietária onde é a Casa do Divino, para explicar, a Casa do Divino, ela fica na Rua Santos Dumont, esquina com a Marechal Deodoro. Ela fica efetivamente a 2 quadras da Praça da Catedral. E ela é bem bonita. Quando vocês passarem por ali, vocês vão saber qual casa estamos nos referindo. Vermelha. Então, em 1882, a sua proprietária, a Dona Maria, ela, pelo que eu consegui encontrar nas fontes, nos jornais, ela sofria de problemas de memória. E ela saiu de casa. A família já tinha dado ela como morta, não sabe se quanto tempo ela ficou fora de casa. E ela, nessa andança, vamos dizer assim, ela estava indo no sentido Castro, mas mais proximamente no sentido Carambeí. Carambeí ainda não existia, né? Mas existia a Fazenda Carambeí. E num arroio na Fazenda Carambeí, ela foi atravessar esse arroio, encontrou uma imagem de madeira com uma pomba gravada. Que é o símbolo do divino. Né? O divino é a pomba. Né? Só a gente lembrar, principalmente no Novo Testamento, né? Depois da ressurreição de Jesus, ele envia a terceira figura, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo aos apóstolos e a partir dali iniciou uma nova fase do cristianismo, que veio se tornar a Igreja Católica e tudo mais. Bom, quando ela acha essa imagem, ela toma consciência de quem era e volta para casa. Um milagre. É um milagre, exatamente, né? Esse é o mito fundador, o milagre fundador. Quando a Dona Maria volta com essa imagem, pense, uma vilinha desse tamanho, a notícia corre como pólvora, né? A repercussão, né? A repercussão foi muito grande,
E as pessoas, com certeza, foram até a casa dela para ver se de fato era verdade, se aquela pessoa que estava dada como morta voltou a viver, né? Que imagem era aquela? Que imagem era essa, né? Porque eu consegui encontrar que no século XIX já existiam festas do Divino em Ponta Grossa. Encontrei que ali por volta da década de 1870 já existiam festas. Quando que começaram? Não consegui encontrar documento nenhum. Essa forma de devoção aqui no Brasil, ela chegou junto com as primeiras caravelas. Então já era uma prática bastante antiga. Era uma prática portuguesa, nós herdamos um determinado modelo, que é o modelo português. No finalzinho do século XIV, tem também todo um mito. Sempre tem uma história, né, de origem. Que a gente não consegue ter documentos para comprovar e tudo mais. Na cidade de Alenquer, ela instituiu uma festa. E uma festa em honra ao Divino Espírito Santo. Essa festa ela foi tomando um vulto, um formato tão grande, que ela se espalhou, vamos dizer assim, por toda Portugal, pelos territórios posteriormente conquistados, pelas colônias, né? E sendo levada praticamente para todo mundo. Então, até hoje em dia, a gente encontra festas do Divino nos Estados Unidos. Não é uma prática pontagrossense ou só brasileira, ela é espalhada mundial. pelo mundo todo. Festa do Divino na Europa, você encontra festa do Divino na África, católica, né? Então, países católicos você vai encontrar. O Divino é o que a gente chama de catolicismo regalista, que é o catolicismo antigo, que é do Brasil colônia, que tinham pouquíssimos padres aqui no Brasil. Então, era um catolicismo essencialmente laico, leigo. E essa é a característica da Casa do Divino aqui em Ponta Grossa. Ou seja, ela é uma casa, uma residência. Então, vamos pensar assim, ela é um imóvel, o endereço que eu passei, vermelha, com as janelas brancas, muito bonita, ela se destaca na paisagem, e ela é uma residência. Então, a parte da frente dela, que fica ali voltada para a Rua Santos Dumont, tem a sala do altar, tem a sala de uma lojinha para venda de velas, tem o local de queima de velas, né? E daí depois tem um corredor, uma porta que é fechada, dali para trás é uma residência. Ou seja, tem quartos de dormir, tem sala de televisão com videogame, tem a cozinha, tem banheiro, tem lavanderia, tem copa, e vive uma família, que são herdeiros. Lá daquela família do mito de origem. Exatamente. Por proximidade, não herdeiro de sangue. Eu ouvi dizer por aí, pelos corredores da EPG, que o trabalho da Elisa foi muito elogiado em relação às fontes, porque você foi para diversos tipos de fonte, fez um trabalho ali de CSI para descobrir, né? Bem CSI, porque o que eu corri atrás de atestado de óbito, certidão de nascimento. A Elisa fez etnografia, que é quando a gente passa a frequentar por um longo período de tempo, determinado espaço para você entender durante os momentos rituais ou momentos mais naturais determinados fenômenos, porque às vezes a gente chega pesquisador e dá um susto nas pessoas, elas agem diferente. Exatamente. Então ali, durante vários dias sendo acolhida, né, pelos responsáveis, meses. De começo eu me apresentei para a Lídia, pedi autorização, tive acesso aos documentos que ela tinha guardado lá, as próprias fotografias que já estavam na casa da memória, e depois de um certo tempo que foi muito legal, esse trabalho etnográfico é muito legal, porque como você disse, se você cai de paraquedas e chega já com questionário... Já chega com a câmera, o microfone, e aí, né? A pessoa trava. O que eu fiz? Eu eu participava das novenas, participei tranquilamente 3 meses. Nesse período de 3 meses, eu faltei uma novena só. A partir de então, que a Lídia falou, que eu cheguei e pedi para a Lídia, agora eu preciso que você me apresente, que eu vou começar a conversar com as pessoas. Nesse meio tempo, eles já estavam me cumprimentando.
Então, o fato de eu começar a ser vista, reconhecida, tem lugar para você sentar aqui. Nossa, quando aconteceu isso... Nossa, aceita pelo grupo, isso é tão... Não fui aceita pelo grupo, eu fui aceita por uma determinada devota que é poderosona lá dentro. Ah, isso é muito importante na etnografia, né? Quando essa figura te aceita... Nossa, eu cheguei em casa maravilhada. Eu cheguei em casa contando assim... Vai ter tese! Gente, você não sabe o que aconteceu? Sabe, tá? Não vou mencionar o nome, sabe a dona fulana? Então, ela olhou pra mim e falou assim, tem lugar, senta aqui. Nossa, eu sentei do lado dela, assisti a novena do lado dela. Eu me senti no céu. Eu fui aceita. Aí que eu cheguei para os devotos e disse, olha, eu sou pesquisadora, estou fazendo um trabalho, vai durar alguns anos, tá? Isso foi no comecinho de 2017. E aí, assim, todo esse trabalho, né, de frequentar, de ler ata, de investigar, mito fundador, entrevista, enfim, era para falar especificamente sobre questões aí de patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, seja ele material ou imaterial, eu sempre parto da ideia de que todo patrimônio, ele é um valor. Um valor a ser legado, deixado como uma herança. Então é algo que a nossa geração entende que é importante para que outras conheçam e tenham acesso. Assim como gerações passadas reconheceram como importante, ensinaram para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, apresentaram para o seu vizinho, apresentaram para a sua cunhada, ou seja, é uma rede de relações pessoais que estrutura e que faz com que estes valores sejam transmitidos. Alguns desses valores, eles se materializam. Então, valor a gente pode pensar, um valor religioso, um valor econômico, um valor político, um valor moral, um valor linguístico, um valor artístico. Então, é muito variado. Alguns destes valores, eles acabam se transformando em todo o processo cultural em práticas, em conhecimentos. Em alguns casos, essas práticas, esses conhecimentos se materializam. Por exemplo, o saber construir. No caso de Ponta Grossa, no caso da Casa do Divino, em 2004, a Casa do Divino ela foi reconhecida pelo COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, como um bem passível de tombamento. E ela foi tombada. A casa, a estrutura. O prédio da Casa do Divino. O prédio da Casa do Divino. No processo de tombamento, fala assim, a casa não tem grandes elementos arquitetônicos que a distinguem, mas ela é muito importante porque é naquele local que ocorre uma prática, ele é mencionado, mas Ponta Grossa não possuía e não possui, até o presente momento, uma legislação de registro de patrimônio imaterial. No Brasil, a primeira lei é lá de 1937, bem antiga, Estado Novo. Só reconhecia construções, só reconhecia aquilo que poderia ser pego, tocado. Então, só materialidade. Não reconhecia conhecimentos, lendas, culinária, né, fazer o prato, né? Não reconhecia cantos, danças, música, não reconhecia. Era uma visão... Isso era chamado de folclore. Ah, essa era a distinção da época. Porque era reconhecido como passível de tombamento aquilo que poderia ser tocado. O problema é que tudo que poderia ser tocado geralmente estava vinculado à elite. Então, elite política, elite econômica, elite religiosa. Então, quando você começa a ver os bens tombados no Brasil, os primeiros bens tombados, igrejas, fortes, cadeia, Câmara, Prefeitura, e é por isso que a gente acaba ainda hoje, por isso que teve tanto trabalho de encontrar, né? Porque não tem registros, porque era de uma população mais à margem, né? E digo mais, eu às vezes tenho dificuldades dentro do nosso campo, ou seja, entre profissionais de história. Fala mais sobre isso! Então, já participar em debates, assim, altos debates, em congressos, no quesito de que, como é imaterial, né, muitos desses conhecimentos estão vinculados a classes sociais que, em muitos casos, não deixaram registro. Então, é essencialmente oral. Mas é uma tradição, né? É um conhecimento que você vê
praticamente de forma secular, ou seja, século. Eu consegui encontrar uma devota, que é essa poderosona que eu falei, ela é a quinta geração, ela é a quinta geração. A mãe era devota, a avó, a bisavó e a tataravó. A tataravó era contemporânea da Dona Maria lá no século XIX, tinha sido escrava. Sabe? Então eu encontrei uma Ponta Grossa maravilhosa, que eu não conhecia, não imaginava. Por esses registros, mais elitizados. Exato. Assim. Não encontro. Esses registros elitizados, eles ficam só na matéria, só nas construções, e não ficam nessas práticas. Né? Com a Casa do Divino eu consegui dar voz, né, e dar luz para essa outra forma de catolicismo que existia em Ponta Grossa desde o século XIX, que continua existindo, que não é só a Casa do Divino. Existem, justamente pelo fato de eu acompanhar de forma etnográfica, né? Então eu fui em outros lugares que têm devoção ao divino, né? Em Itaiacoca existem fazendas que fazem até hoje a festa do divino. Não é só o que é reconhecido pelo governo que pode ser pensado patrimônio, mas sim aquilo que é vivenciado e valorizado pela comunidade. E é o que a tua tese traz de novo, né? Então, como é que eu trabalhei? Como um conhecimento específico, ou seja, um conhecimento acadêmico, que vai olhar para a sociedade e vai identificar em diferentes práticas sociais elementos que o conceito de patrimônio cultural dizem que são patrimônio cultural. Mas eles não são tombados, não são registrados, mas eles são vivenciados, são passados de pai, de geração em geração. De geração em geração. Algumas características se mantêm tal qual, outras elas são adaptadas, inclusive pela própria tecnologia, mas faz com que a devoção fique diferente? Não. A devoção é a mesma. Interessante. E eu acho que isso é importante de dizer, porque às vezes a gente pensa em patrimônio como uma coisa estática, né? Exatamente. Que alguém bateu o martelo e disse agora é patrimônio, e aí como se aquilo ficasse da mesma forma para sempre, tanto material quanto imaterial, né? A Casa do Divino, ela é efetivamente um patrimônio cultural, nessa perspectiva. Porque ela tem as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem uma materialidade que já é reconhecida pelo poder público. No entanto, se eu pegar essa casa que já está tombada, pegar o altar, as bandeiras, tudo que acontece lá dentro, tirar de dentro daquele imóvel, o que ele é? É só uma casa do século XIX. Exato. Então não é a casa, o imóvel, que é a Casa do Divino, mas é o que acontece lá dentro que a transforma em Casa do Divino. E o que é o que acontece lá dentro? A devoção. A devoção. As práticas ali. A presença dos devotos. Identificar-se com aquela forma de crença, de devoção no divino. Fazer a novena, levar o seu filho a apresentar para a bandeira do divino, pegar a bandeira do divino e passar na cabeça porque está com dor de cabeça, passar no ombro porque está com bursite, né? Passar no joelho, ou seja, eu estou falando porque eu vi, né? Pegar a bandeira que está lá na Casa do Divino, a Lídia leva, que é a chamada saída da bandeira, levar a bandeira na casa, então ela ia entrar aqui no teu apartamento, ia abençoar os festeiros, que são aqueles que cantam, e eu sempre estava junto. Todo mundo alguma vez na vida já assistiu algum festeiro na televisão, né? Foi uma né? experiência maravilhosa. Eu conheci uma Ponta Grossa extremamente acolhedora, absurdamente acolhedora. Ponta Grossa tem fama de que as pessoas daqui são absolutamente antipáticas, né? Então é por isso dessa referência.
Como pontagrossense nata, desculpa, não sou daqui. Não, ela é muito legal, gente. Não quis dizer isso. Não, mas é bem essa a realidade. Eu conheci uma outra Ponta Grossa, extremamente acolhedora, muito festeira. Todas essas saídas eram saídas em que tinha momento da oração, tinham os cantos, tinham as bênçãos, que ia de cômodo em cômodo, abençoar aquela casa, abençoar todas as pessoas que estavam lá, então se enrolar na bandeira, ou beijar, tem todo um ritual específico, não é só... Muitas vezes a gente pensa a devoção só como uma coisa assim, eu faço as minhas orações para, né? Não é algo abstrato. Concreto. É muito concreto. O caso divino aqui é essencialmente uma prática cotidiana. Só que é uma prática cotidiana que não ficou restrita somente a Ponta Grossa. Então eu consegui mapear pelas fotografias, eu consegui encontrar fotografias do século XIX, imagina, historiadora, eu tenho fotografia de Débora de 1880. Nossa! Exato. Cada foto pula uma comemoração. Meu Deus, o que eu encontrei? Tá? Eu consegui mapear que existiram devotos que moravam no Rio Grande do Sul e vinham até Ponta Grossa para trazer fotografia como um ex-voto, ou seja, uma promessa ou um pedido para deixar lá no altar. Uma série de cidades de Santa Catarina. O Paraná tradicional, vamos dizer assim, até Guarapuava, Palmas, Londrina, não o Paraná novinho do oeste, não. Muitas cidades do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então foi uma casa que teve um significado muito grande na região. Mas isso significa o quê? Chegou lá no Rio de Janeiro notícia da Casa do Divino? Não necessariamente. Aí eu trabalho os conceitos de geografia e o Ernest Cassirer para a questão simbólica, para dizer assim, esse devoto aqui de Ponta Grossa, a devoção era tão importante para ele que não importava se ele estava na casa do divino, ele era devoto do divino onde ele estivesse. E aí falava a respeito dos milagres. Tirava fotografia, mandava, estava lá no Rio de Janeiro passeando com a esposa, tirava fotografia no estúdio, escrevia, mandava. Voltava da Segunda Guerra Mundial, tem uma fotografia muito legal sobre isso. O soldado ainda vestido com a roupa da Força Expedicionária Brasileira, andando em São Paulo. E daí ele fala que ele tirou aquela foto para agradecer ao divino que ele voltou para o Brasil com vida. Vivo. Entende? Então, este rapaz, ele foi participar na Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Itália sendo devoto do divino, porque lá ele rezava para o divino. Qual divino? O divino da casa do divino. Então é justamente aquilo que você falou, né? O patrimônio cultural composto também por essa imaterialidade, porque as pessoas estão longe da casa e continuam devotas tendo aí essa... É esse simbólico, é esse sentido, é esse significado, são essas vivências que dão sentido, significado para aquela construção. E é interessante pensar que nesse caso a Elisa olhou para a questão do patrimônio cultural da Casa do Divino. Mas essa tua proposição, a gente pode pensar outros patrimônios. Outros patrimônios em Ponta Grossa, assim como outros patrimônios em qualquer outro lugar. Tese boa é tese que você pega e generaliza, assim, consegue pensar outros fenômenos. Porque daí são outras práticas culturais, que em alguns casos pode ter o caso de uma materialidade de uma casa, como pode não ter. Pode ser outro elemento que se materializa. Aí uma coisa que a gente estava conversando aqui é que, por exemplo, o patrimônio material tem o processo de tombamento, é uma coisa assim mais sólida para combinar com a materialidade da coisa. Já o patrimônio material, a gente chama de registro. E o patrimônio material, ele é registrado por quê? Porque não tem como congelar. Porque as pessoas mudam as práticas, mesmo preservando uma ou outra coisinha. Exatamente, que é o lance que eu falei pra você. Se as bandeiras lá no começo, elas eram de um tecido mais, fibra mais natural, hoje em dia, essencialmente, são fibras sintéticas. Cantava-se só no gogó, hoje canta utilizando o microfone. Então, você mantém a tradição, mas também conversando com recursos do seu tempo. Exatamente. Em muitos casos, são recursos tecnológicos, isso que eu consegui observar. E daí, como é que esse patrimônio imaterial, ele pode continuar vivo? Quando esses valores são mantidos. O significante, o que significa aquela prática cultural é mantido, então o patrimônio imaterial, ele continua vivo, ele continua registrado. A legislação brasileira trata sobre isso. Quando um bem ele é classificado como patrimônio imaterial, ele é registrado.
passado 10 anos, ele é reavaliado. Se ele continua vivo, ele continua patrimônio imaterial. Se aquela memória, se aquela prática deixou de ser praticada, vivenciada, ele se torna referência do seu tempo, memória do seu tempo. Então, veja, de qualquer forma, para a gente que estuda e mesmo para a comunidade como um todo, o registro de um patrimônio imaterial sempre é positivo. Por quê? A partir do momento que é feito o registro de um patrimônio imaterial, mesmo que ele deixe de ser vivenciado, ele está registrado. Ou seja, as gerações futuras podem não vivenciar, mas saberão da existência. Exatamente. Poderão, talvez, recuperar, né? Tentar colocar em prática ou não. Quem tiver a oportunidade, vá visitar a Casa do Divino. Ela funciona, nós já estamos na metade de dezembro, né? Então ela está quase encerrando as suas atividades. Acho que já na próxima semana já deve encerrar. Então ela fica fechada daí entre Natal e Ano Novo. Nas primeiras semanas de janeiro reabre a sala, né, para conhecer o divino, para rezar pro divino, tem a bandeira. E ainda tem aquela imagem? A imagem original. Eu preciso ir na Casa do Divino. Muito legal, é muito legal. E daí, na primeira semana de fevereiro, que retomam as novenas. E o período da festa, quando é? A festa como a tradição do Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Tá, ó lá, então, na Casa do Divino, no domingo de Pentecostes, acontece a festa do Divino. Mas que já obrigada, tua pesquisa é muito importante aqui para Ponta Grossa, para nossa região, para a religiosidade, eu acho que é importante, como uma memória também para a própria Casa do Divino, e que realmente seja transformado num livro aí. De repente você vem daí fazer merchan do seu livro, né? Tomara. Então é isso, pessoal, agradeço muito a Elisa, a professora Elisa, por ter aceito o meu convite e vir falar dessa pesquisa. É muito bacana ver assim que os professores às vezes estão ocupados com as suas demandas, entendem a importância de divulgar suas pesquisas em meios como aqui o canal, né? E tentando aí disseminar o conhecimento com bases científicas para o maior número de pessoas possíveis. Não esqueçam de deixar o like, pede um like aí, pede um joinha. Like, essa é a minha primeira experiência. Likes, joinha, se inscrevam no canal e vamos continuar aí tentando, né, os embates pela história, os embates pela memória, tentando fazer algo diferente, algo concreto aí no mundão. E esse é o nosso último programa desse, né? O canal Ciência Campos Gerais tem vários programas. O programa de entrevistas, nós tivemos agora a nossa última entrevista da temporada com essa ilustríssima historiadora e doutora em geografia, aí, os campos diferentes. Mas convido vocês a continuarem acompanhando o canal. Nós temos aí outros programas como pesquisas gerais, como palestras gerais, e ao longo dos dias eu vou apresentando alguns conceitos mais tranquilos para vocês, mas é que realmente a entrevista demanda trabalho e eu tenho uma tese para defender nos próximos 3 meses. Portanto, eu realmente preciso um pouquinho de tempo para dar conta de tudo isso. Obrigada a todos que acompanharam, que apoiaram. Ser colaborador é vir aqui, mas também é dar like, curtir, compartilhar e dar aquele apoio moral para a amiga continuar tentando fazer alguma coisa diferente na realidade. Valeu, galera! Manda beijos! Beijos para todos! Muito obrigada e até os próximos vídeos. Um abraço!